Olá, gente boa, gente que gosta do rádio. Vocês sabem muito bem que o rádio está completando o seu primeiro centenário, e por isso nós estamos homenageando as pessoas que fizeram rádio, homenageando o próprio rádio e contando histórias desses inúmeros colegas profissionais que escreveram páginas e páginas dessa maravilhosa história. Hoje nós estamos aqui para mais um episódio. Desta feita, nós vamos dar um pulo um pouquinho maior do que o convencional. Aqui no estúdio de São Paulo está Luiz Fernando Malhoca, que convida vocês todos para entrarem no canal do YouTube, no canal do Instagram, só colocar esse nome aí. Não é tão fácil de escrever, mas é simples de copiar. Facebook, YouTube, Instagram. Nós estamos contando essas histórias semanalmente e hoje, como eu disse, vamos até, quero crer que Goiânia. Vamos descobrir isso agora. Vem para a tela, vem para o palco, Geraldo Fleury. Oi, Luiz Fernando Malhoca. É Goiânia, na verdade, Grande Goiânia, Anápolis. Já ouviu falar nessa grande cidade? Já estive. É uma cidade que realmente eu já passei até por Piracanjuba. Já passei por tudo que você imaginou aí, já dirigi aí, já fui. Eu vou muito, eu não vou agora por causa do período pandêmico aí que nós passamos, mas eu ia com certa frequência porque não só tinha amigos aí, como gostava de ir lá fazer um período de reciclagem nas águas sulfurosas, nas águas diferentes, tudo que tem de bom aí perto. Caldas Novas, você está falando. Caldas Novas é uma delas, exato. Já fui em duas ou três outras. Tem uma aqui no estado de São Paulo também. Isso, eu me lembro que eu me encontrei com você, acho que foi 2004, aqui em Goiânia, no restaurante aqui, você estava atendendo uma emissora do interior aqui do estado de Goiás. Eu estou bem lembrado mesmo que a gente encontrei com você ali esqueci agora, rapaz, o nome da churrascaria, Lancaster Grill. Almoçamos no Lancaster Grill, aqui no setor Bueno, aqui em Goiânia. E eu lembro, na época, você parece que estava atendendo uma rádio do interior aqui, do estado de Goiás. Provavelmente. Parou com essas aventuras? Perdão. Parou com essas aventuras, essas viagens, assim, pelo interior do Brasil? Não parei nada. Os clientes é que resolveram parar comigo. Eu continuo gostando de rádio, continuo à disposição para ajudar, porque é assim, a consultoria, poderia usar o seguinte slogan: a única vez que sapo de fora chia. Porque você vem sem conhecer nada da emissora, sem nunca ter entrado na emissora e começa a anotar, no meu caso, anotar todas as falhas visuais, as falhas de ligação, de montagem, de atendimento, de conexão de uma área com outra, de um setor com outro. Aí você começa a dizer para o cara, tem isso, isso, isso. Eu não vou dizer o nome da rádio, mas lá nos idos dos 1980 e alguma coisa, quase 90, eu fui a Natal, uma rádio bastante importante. O maior problema dessa rádio, você não vai acreditar, chamava-se ar-condicionado. Não tinha. E em Natal, com 40 graus à sombra, você trabalhar com baias, uma do lado da outra, mini escritórios, e sem condição de salubridade, não dava. Foi a primeira coisa que eu reportei ao dono da rádio, que por acaso era uma pessoa importante, ligada ao governador e tal. Falei, olha, esse é o problema maior de vocês. Ninguém aguenta. Como as reuniões são em sala com ar-condicionado, muito bem administradas, é uma coisa. Agora, quem fica lá embaixo, que é onde eu tenho que ficar para descobrir os problemas da emissora, mas nós não estamos aqui para falar de consultoria. Outro dia a gente bate um papo a respeito e eu teria o maior prazer de... Que Natal, né, rapaz, devia ser uma coisa mais fria, né? Porque você vê, hoje é dia 22 de junho, é justamente aqui no nosso hemisfério que está começando o inverno, né? Aí você vê a diferença que são as coisas, né? A gente sempre liga Natal a Papai Noel, a neve, a trenó, coisa e tal, e é uma coisa absolutamente diferente aqui no nosso país, com esse clima tropical.
o ar-condicionado faz muita falta, né, Luiz? Sem dúvida. E gasta muito dinheiro também, né? Enquanto não houver alteração do sistema de fornecimento de energia elétrica, algo que está em constante debate aí perto de você, no Distrito Federal, mas um dia eles vão entender, né? Tirando os intermediários que sempre ganham bastante e muito bem no meio do caminho, o resto a gente resolve, porque aqui embaixo estão os seres humanos que sustentam esta grande bolsa de dinheiro chamada governo em qualquer nível. Geraldo Fleury, onde começou o seu caminho? Onde você nasceu? Como tudo aconteceu? Vamos lá para trás primeiro. Bom, 12 anos de idade tinha eu, no interior aqui do estado de Goiás, aqui em Séries, né? Na época, o rádio era, assim, a grande referência, a grande influência, né, rapaz? Eu comecei com 12 anos de idade na Rádio Difusora de Séries. Aí, com 13, 14 anos, vim aqui para a cidade de Anápolis, indicado aí para fazer parte da rádio aqui dos Frades Franciscanos. E meu primeiro emprego com carteira assinada não foi nem em rádio, foi em televisão. Aos 14 anos eu era voz... como é que eles chamavam na época, Luiz? Era voz padrão? E não, era locutor de cabine, aquele que ficava ali 7 horas e 22 minutos. A seguir, na Rede Globo Anápolis, você vai ver aí. Com 14 anos, foi a minha primeira carteira assinada. Eu tinha garoto precoce. Isso, a TV Tocantins. Devia estar precoce agora para o dinheiro, né, rapaz? Aí o dinheiro está amadurecendo, esse aí não ficou precoce. Aí com 15 anos fui para Brasília, fui para a Rádio Jornal de Brasília, que é da organização Jaime Câmara, né, uma grande... um canal aqui, eu acho que inclusive o Everson Cândido, que é um contato seu por aqui, ele é pertencente à organização Jaime Câmara até hoje, se eu não me engano. Bom, aos 15 anos fui, aos 16 anos eu fiz a Voz do Brasil, rapaz, em Brasília. E aos 18 anos eu fui para o Rio de Janeiro, fui para o Sistema Globo de Rádio, ali eu fiz Rádio Globo 2, né, que é a Eldorado, 1180, depois fui da própria Rádio Globo, 1220, fui também da Rádio Mundial, Super Jovem Mundial, no Rio de Janeiro. Dia desses, inclusive, estava vendo aí o Sérgio Boca com você, o Darcio Arruda, essa galera toda. O Sérgio Boca se atrapalhou até quando estava tentando se lembrar do slogan, né? A Mundial tinha esse slogan, Super Jovem Mundial. E eu fui Super Jovem para Super Jovem Mundial. Eu tinha 18 anos, rapaz. Com 18 anos eu estreei na Rádio Mundial do Rio, em 1985. Aí, passado nessa época, eu descobri a propaganda, né? Mas antes eu passei num teste aos 19 anos para a Rede Manchete de televisão. Fui voz padrão da Rede Manchete Brasil. Aliás, a Rede Manchete teve 2 locutores padrão, né? O Eloy De Carlo, ele foi da inauguração da Manchete em 83 até 86. O falecimento do Valdir Vieira, que era comunicador da Rádio Globo, o Eloy foi substituto e a Rádio Globo exigiu que o Eloy saísse da Rede Manchete. Fiz um teste lá, passei. Entre 63, passei no teste e fui voz padrão durante 2 anos da Rede Manchete. Quando saí da Rede Manchete, tive um convite, aí eu me envolvi com o mercado de propaganda no Rio, tive uma proposta muito boa na época, e fui morar em Salvador, na Bahia, voz exclusiva do governo da Bahia. Não cobriram a oferta, a Rede Manchete não cobriu. Aí, com a minha saída, o Eloy não funcionou lá como comunicador da Rádio Globo do Rio, eles acabaram voltando com o Eloy. Por isso que eu, esses dias, até conversei com o Eloy. Eloy, a Rede Manchete teve duas vozes padrão, né? Você, eu e você de novo, né? Então, assim, foi essa história. 2 anos na Bahia, né, em Salvador, lidando ali com Duda Mendonça, com Geraldo Walter, Sidney Rezende, a rapaziada da propaganda da Bahia tem um diferencial. E eu deveria, na verdade, ter continuado com esse pessoal, mas o amor pelo rádio falou mais alto. E eu aprendi, Luiz, a gostar de São Paulo no Rio de Janeiro, rapaz. É uma coisa incrível. O rádio, para mim, era Rio de Janeiro. Sempre foi referência. Quando eu fui para o Rio de Janeiro, eu descobri no próprio... Aprendi, inclusive, tirei o carioquês da minha locução, né? Eu fui treinado por um cara, para mim, o maior jinglista. Para mim, não, né? É considerado como o maior jinglista do país, o Jorginho Abicalil, o saudoso Abicalil, que nos deixou há pouco tempo. E o Abicalil, ele me falava isso, você tem que falar como os paulistas mesmo, né? Até o R, não sei. E foi no Rio de Janeiro, por incrível que pareça,
que eu aprendi a gostar de São Paulo. Aliás, a amar São Paulo, né? E fiquei de 88 até o final de 89, na Bahia, né, em Salvador. Fui para São Paulo com a cara e a coragem. Foi aí que eu conheci você, né? Conheci também, claro, fui via Salomão Esper. Eu ingressei na Rádio Bandeirantes de São Paulo no dia 2 de janeiro de 1990, rapaz. Eu lembro disso, eu estreiei, menino, de 22, 23 anos, estreiei naquele 2 de janeiro. Você era o diretor artístico. Salomão Esper, Salomão sempre foi aquela eminência. Superintendente, era o chefe. Salomão, então, foi o responsável. E assim, eu não fui apresentado você. No dia que eu fiz o primeira hora, terminou o jornal, o diretor artístico quer falar com você, o Luiz Fernando Malhoca. Pô, já tinha ouvido falar de você, lógico. Já fui tremendo na base, desci lá para Isabel, era sua secretária, você lembra? Saudosa memória, Abel. Aí eu sei que eu estreiei no dia 2 de janeiro de 1990, tá com 23 anos, né? Exatamente. Eu, Ferreira Martins e saudoso Flávio Guimarães, naquele 1990. E ali fiquei na primeira fase na Rádio Bandeirantes, fiquei 1 ano e aquela loucura, né? Eu lembro que eu te perturbava, né? Malhoca, eu quero ser apresentador popular, quero ser Silvio Santos. E aí você não entendia, porra, você está dividindo o microfone com Ferreira Martins, com Antônio Carvalho, as grandes vozes do país, Lorival Pacheco. Aí, assim, aquele sonho de menino, fui, né? Salomão Zé Paulo de Andrade. Eu estava com a nata, né? E com você, logicamente, ali, mas sempre ali, né? Sempre ali. Foi, né? Nessa fase, fui para a Rádio Record. Aí na Rádio Record eu fiz lá, Mário Cato era o diretor. Estava na época, a saída do Eli Corrêa, tinha o Gugu, era o Gugu, Paulo Barbosa, tinha o Lombardi, sei que eu fui para lá. Aí não deu certo, fui para Brasília, fiquei lá uns 2 anos em Brasília, voltei para São Paulo e te procurei, 94. Aí numa nova fase voltei para Bandeirantes, Eu lembro, Luiz, o Jornal das 6, que eu acho que existe até hoje na Rádio Bandeirantes, não tenho muita certeza, não sei se você tem essa informação, foi lançado com a gente. E esse jornal foi lançado comigo e o Ferreira Martins. Eu nunca esqueci que eu e o Ferreira, fomos os que estreamos os novos microfones da Bandeirantes, que aquele microfone não antigo, aquele de ferro, era o que usava ali. Foi assim, tipo uma deferência. O Jornal das 6, comigo e o Ferreira, e foi a estreia dos novos microfones. A minha desistência na Bandeirantes, eu nunca esqueço. Eu até comentei depois eu até peço perdão a você. Eu falei, pô, o Malhoca tá me sacaneando, pô. O Malhoca quer me botar de madrugada e aqui nesse jornal, como é que eu vou fazer? Eu tenho que vender propaganda. Eu vim para São Paulo para vender propaganda, Ferreira. Não, vai com calma, faça a política da casa, que você vai ficando. Aí esquentei a cabeça e fui embora. Mas você queria que eu fizesse o Bandeirantes a Caminho do Sol, além do Jornal das 6 e de vez em quando o Primeira Hora. Quer dizer, na mente de uma criança, 30 anos depois, eu vejo a coisa hoje totalmente diferente. Mas lembro que voltei na fase 94, né? Lembro, inclusive, que aí você a gente estreou um programa no sábado à noite. Você me colocou para entrevistador. Aí foi bom a fase. Eu tenho até hoje umas gravações. Porque hoje é sábado. Tá lembrado disso, Luiz? Claro. Do Porque Hoje é Sábado? Era um programa muito interessante ali. E nessa época eu acabei voltando ao noticiário também. Voltei a apresentar o Primeira Hora, ao lado do Ferreira, do Walker Blas, aí do Muíbo Cury, né? Do Muíbo Cury. Fiquei muito tempo com o Muíbo, saudoso Muíbo também, no Jornal das 6, numa outra fase. E eu lembro, eu estou contando isso aí porque eu me lembro justamente em 95, o último Primeira Hora que o Ferreira Martins fez, rapaz, que tinha até as saudações do seu João Saad. Obrigado, Ferreira, não sei o quê. Nos acompanhou tantos anos, e eu estava lá ao lado do grande Ferreira, e eu pensava que era só um blefe, rapaz, e o Ferreira largou mesmo o rádio, hein? Lá se vão quase 30 anos, e nunca mais a gente teve aquela potente voz no rádio. Agora, passada essa fase, saí ali da Bandeirantes, né? Ou saíram comigo, né? Fui para ex-Excelsior, né? A ex-Excelsior ficou até interessante, ex-Excelsior. Bom, aí deixei de ser ex-Fleury, né? Passei, eu lembro, Nelson Rubens pegava no meu pé nos corredores da Rádio Globo, Sistema Globo de Rádio de São Paulo. Aí fui trabalhar com o Heródoto Barbeiro.
Heródoto, não sei o quê. Fui fazer o Jornal da CBN de 6 às 9, intercalando com o Jornal da CBN. Eu fazia o Globo no Ar das 6, 7, 8, 9, 10 e 11, dentro do Gilberto Barros e do Paulo Lopes, na Rádio Globo. O salário muito bom, né, Luiz? Isso aí é o diferencial. Mas aí o que acontece? Nessa época eu fui para a Rádio Globo já com aquela intenção e gostei da sua lembrança dessa minha intenção, porque na época eu lembro que, inclusive, nosso diretor lá era o César Garcia. César Garcia foi para a Rádio Capital, e eu lembro muito bem que um dia eu estava apresentando o jornal da CBN, recebi uma ligação, rapaz, Luiz Fernando Malhoca quer falar contigo. Aí atendi, você tem algum problema com o César Garcia? Eu não, Luiz, eu até gosto do César Garcia, coisa e tal. Não sei o que, pá. Eu sei que você ligou o canal mesmo, que eu ia realmente, eu estava afim mesmo, era de fazer rádio popular, e foi através de você que eu fui para a Rádio Capital, que aliás foi o meu último prefixo em São Paulo, isso foi em 96 e depois 97. Aí fiquei um ano, quase um ano na Rádio Capital de São Paulo, mas lembro bem que você nunca esqueceu que esse era uma carência artística minha, que eu, aliás, eu revi, né? Esse assunto rádio popular, não sei, parece que algo mudou dentro de mim, assim, não sei mais, não tem mais esse apego, né? Não sei se é um vício que eu tirei, se era uma cisma que eu tinha, cada um tem a sua característica, né, Luiz? Mas foi uma passagem interessante, naquela época, na Rádio Capital de São Paulo, você estava lá também, no departamento artístico, eu lembro que era uma turma até boa, era o Paulo Barbosa, tinha o Eli Correia, tinha o Darcio Arruda, né? Até o Darcio Arruda estava lá com a gente naquela época, aquele 97. Sônia Abrão. Sônia Abrão, o César Filho também estava lá. Aí foi ali, foi a minha última passagem, aí de lá para cá, vim aqui para Goiás, mexi com algumas coisas, mas sempre mais ligado à área de propaganda, sabe? A área de publicidade. Apesar de ter tanto amor ao rádio, não sei se o rádio tem tanto amor a mim, ou o que deixa de ser. Mudou muito também, né, Luiz? A realidade é outra. Agora, é um veículo fantástico, um veículo sensacional, e continuo, lógico, não tem nem como deixar de ser, de amar tanto o rádio, né? Meu pai, digamos assim, desde os 12 anos estou nesse ofício, e continua sendo, apesar de eu achar que a coisa que diluiu, né? Fragmentou demais, mas continuo vendo o rádio com muito apreço, apesar de ver tanta coisa que a gente não concorda, mas de concordar ou deixar de concordar, a gente vai vivendo, né, Malhoca? A gente tem fases da vida. Quando você fala, eu queria ser um apresentador de programas populares. O Bandeirantes a Caminho do Sol, que você citou, não era um programa popular do nível que a gente chamava de popular, que era mais o popularesco. Mas a então emissora, mais popular emissora paulista, a Rádio Bandeirantes, estava em fase de mudança. Ela ia se transformar na rede Bandeirantes de rádio. Ou seja, iam terminar os programas musicais, os programas de bate-papo, de catituagem de gravadora e tal, e ela ia ser uma emissora noticiosa. E a música, esse foi o projeto que eu ofereci para o seu João Saad, para dizer para ele, olha, esta é uma rádio cujo DNA é notícia, é informação. Ela passou por várias etapas, por várias fases, marcou quase todas elas, mas o jornalismo foi o que classificou a Rádio Bandeirantes como uma das principais. Então, eu ofereci a ele e aos filhos um projeto em que a rádio seria All News. Não era esse o nome, não era assim que eu me dirigia, mas era uma rádio que a gente entende sob essa égide. E mais, eu disse na reunião inicial, a música vai ser uma foto do jornal. Ou seja, quando uma situação, e o exemplo que eu dei foi exatamente o que eu vou repetir agora. Você tem lá um texto com não sei quantas linhas e, de repente, você dá em letras garrafais na manchete, morreu a maior estrela da música, Elis Regina. Aí você coloca uma foto, que pode ter até meia página, se você achar que deve, se fosse o Jornal da Tarde da época, faria isso, e essa é a hora de tocar música. O resto
É só trilha, é abertura, encerramento, passagem, BG, etc, etc. A rádio ia se transformar e, de fato, se transformou na Rede Bandeirantes de Rádio, eu me orgulho bastante disso, e até criei, que não vingou, um sistema chamado CBJ, Central Brasileira de Jornalismo. Mas depois, isso lá em 89, 90, por aí. Depois, com o advento da CBN e fixação, talvez não coubesse mais usar esse tipo de letra, se bem que a CNN está aí hoje e não está nem um pouco preocupada com a CBN, que até dá para confundir a letra do meio. Mas, enfim, quando eu propus a você, ainda naquela época, fazer um programa de noite, de madrugada, era para, não digo testar, não gosto dessa palavra, já falei N vezes, que teste a gente faz em alguns tipos de produto. Quando você está trabalhando com um profissional, você faz um registro de voz. Mas, no caso, o registro de voz, o profissional que você era, tendo feito primeira hora, não tinha que provar nada para ninguém. Agora, e o conversar, e o levar 3, 4 horas de programa. Então, é necessário que você coloque num horário que não tem tanta discussão em termos de audiência, que não tem tanto vai e vem, que não tem uma comercialização pesada, para ver como é que a pessoa vai. Você fica acordado em alguns horários, em outros você grava, ou então você põe o relógio para despertar de madrugada, coisa que às vezes eu fazia, às vezes eu despertava só de preocupação, para saber como é que está indo o programa. Não, tá legal, tá? É isso aí. E aí você estaria sendo, sim, treinado, não testado, para fazer os programas populares que você tanto queria. Aí você vai para uma rádio extremamente popular, prova daquilo que você queria, e aí você viu que não era isso. Só. Entendeu? Você tinha que ter, acho eu, que você tinha que ter experimentado para ver se você achava aquilo doce, salgado, um pouco azedo, um pouco, enfim. Tem gente que gosta do agridoce, portanto você pode misturar o azedo com o doce e às vezes o salgado e vai bem, sabe bem ao paladar, tem gente que não. Daí, agora, nada me tira da cabeça, concluindo esse pensamento que você pôs agora para fora, que, de repente, vendo que o rádio não paga o suficiente, que numa gravação comercial, não é todo mundo que pode, não é todo mundo que tem, não é todo mundo que consegue, mas, de repente, numa gravação, você tira um valor que você precisa trabalhar vários dias, talvez 30, para receber numa programação de rádio, e não é em 15 minutos ou em 30 segundos, não. Você está lá todos os dias, né? Sai de casa, tem todo um caminho para chegar na emissora. Então, essas coisas a gente tem que pesar. Agora, uma não acontece sem a outra. Ninguém vai descobrir se você é um excelente locutor comercial se você não tiver uma vitrine, e o rádio é essa vitrine. Concorda? Você considera ainda hoje o rádio como uma vitrine, Luiz? Com o advento da internet, parece que mudou um pouco isso, não? Se a internet transmite a programação do rádio, eu recebo, até hoje, como eu tenho ainda a minha produtora Publinter, que já não é exatamente aquela da época, mas continua se dedicando à rádio, ao podcast, a essas gravações todas que a gente tem feito com o objetivo de deixar documentos. Eu não vou dizer para você que a gente está fazendo isso aqui para bater um papo. Não, eu quero. A gente aqui, no caso, tem nome, sou eu. Eu quero deixar uma documentação com a maior possibilidade de, para os pósteros, para quem vier depois, para os estudantes de comunicação, saberem como é que a gente fazia o rádio. E nos anos 80, nos anos 70, as histórias que estão no YouTube, eu já comentei outras vezes também, sobre a radiodifusora do meu período, do período em que eu trabalhei. Eu não tenho como fazer a história de uma emissora inteira que teve 30, 40 anos de vida, porque você não tem mais. Primeiro, não tem documento, não tem fita, não tem gravações, você tem lembranças. Então, essas lembranças eu estou procurando levar às pessoas, que é o pouco que me resta nesse período de vida, 52 anos
de carteira assinada e quase 75 de vida, para mostrar para as pessoas como é que a gente fazia. Esse bate-papo, que não é uma entrevista, é uma ação entre amigos, é muito mais importante no sentido de documentar como era. Cada um fala um pouquinho, cada um traz à memória aquilo que ele fazia, como fazia, detalhes de como era a emissora X, Y, Z, não importa por onde ele passou, e a gente vai contando um pouco da história do rádio, que tem compêndios e mais compêndios, e cada um de nós escreveu algumas folhas, algumas páginas, etc. Você conseguiu digitalizar todos os seus arquivos que tinha? Cassete, fita rolo, DAT, conseguiu tudo, Luiz? Acho que faltam umas 3, 5 horas, não muito. Rapaz, sim, eu tenho faz 10, 12 anos. Coisa daquela nossa época que eu não conseguia ainda digitalizar. Às vezes falta paciência mesmo. Não, eu não consigo fazer tudo sozinho, né? Eu tenho pessoas que trabalham para mim, que são especializadas nisso, que gostam da memória, porque enquanto elas estão ouvindo, elas estão aprendendo. E às vezes até me lembram, porque na hora de você fazer a nomenclatura, né, do arquivo, você não tem ideia, e os companheiros que estão nos vendo, ouvindo só pelo podcast, não tem ideia de quanta coisa que eu descobri, que eu sei que eu fiz, que eu sei que eu participei. Esta semana passada, eu conversava com César Camargo Mariano, que está fazendo um disco lá na sua casa, nos Estados Unidos, perto de Nova York, e aí eu disse a ele, você se lembra quando nós fomos aos Estados Unidos, a Los Angeles, gravar um disco? Na verdade, eu estava na Jovem Pan, e eu fui convidado pela Som Livre para documentar, gravar. Eu tinha uma participação, eu dou risada porque não era o meu barato, o meu negócio. Eu era coordenador, diretor artístico da Jovem Pan 2, a Jovem Pan FM. E o seu Fernando Vieira de Mello falou com o seu Tuta e disse que me ouviu fazendo entrevistas com artistas nos shows da Jovem Pan. Aliás, só tinha 2 ali, o Luiz Henrique Romagnoli e eu. Quando não era ele, era eu. Quando era ele, e às vezes se confundia, que a gente era chamado de Luiz Fernando Romanhoca. Tinha umas misturas que a gente até tirava de barato, de sarro e tal. Bom, nessa altura do campeonato, eu ganhei um programete de 5 minutos no show da manhã da Jovem Pan, chamado Destaque. Então, eu pegava aquilo que eu tinha feito, depois você começa a produzir mas aquilo que eu já tinha feito no show do Ney Matogrosso, que a gente patrocinou, promoveu, da Simone, enfim, vários desses shows, e aí eu contava um pouco da história e colocava entrevistas exclusivas. Ele dizia, você pôs no FM, se ninguém ouviu lá, nós estamos perdendo uma audiência boa aqui no show da manhã, faz aqui também. E aí eu acabei fazendo esse tipo de promoção. Por isso, a Som Livre me convidou para fazer um documentário lá em Los Angeles. Lá fui eu. Uma das gravações, eu liguei o gravador e fiquei absorvendo tudo que eu estava vendo lá também, que era novidade. Aí 2 moças e um rapaz do coro estavam ensaiando o vocal do Blue Moon. Em geral, o César não tinha músicas cantadas, né? Ele tinha vocalizações e ele ao piano, que era o mais importante. E esse Blue Moon, como você deve lembrar, o Blue Moon quando em vida tinha Elis Regina, né, Luiz? Como? Em vida tinha a ex, né? A Elis. Sim, claro. Mas independente disso, naquela época a Elis já tinha falecido. Quem foi com ele já era a nova esposa, com quem ele está até hoje, e que, por acaso, eu fui professor da irmã dela, portanto, a gente já tinha uma ligação semifamiliar, ficamos muito mais próximos até agora. Mas, enfim, eu gravei trechos do ajuste de voz e passei para ele agora, para ele relembrar, até porque é isso que ele nunca soube, nunca pus isso no ar, mas está na minha digitalização que você me fez lembrar. Agora, você sabe que música Blue Moon é essa, com o César, essa gravação?
Não, não conheço, não. Mas eu conheço Blue Moon, aquela Bom, Blue Moon. é isso mesmo. É essa Essa? música. Eu Só que hoje ele estou fez, jururu. ele fez num estilo jazzístico e um grande jornalista, que você vai lembrar o nome, resolveu pegar essa música, talvez até conversando com o César, para ser a abertura do programa dele. Então, quando abria o programa, ele dizia: vem comigo. O Goulart. Goulart de Andrade. O Blue Moon, do César Saudoso Goulart de Camargo Andrade. Mariano, é a abertura do Goulart de Andrade e se tornou a marca do Goulart na televisão. Sei. Eu Viu lembro como é que essa é? música, na verdade, ela fez um primeiro sucesso, foi com a Rita Lee, né? Foi a Rita Lee, não é isso? Não, Blue Moon é coisa dos anos 50, 60. Mas ela fez muito sucesso com ela. A Rita Lee gravou. Foi gravada por N pessoas, artistas, grupos, bandas, enfim. No meu caso, eu lembro bastante com a Rita Lee. São fases, né? A sua juventude calhou nessa época. Mas eu, como sou um pouquinho mais idoso do que você, devidamente vacinado, eu acompanhava a minha mãe cantando Blue Moon em casa, né? Sei lá, se é da época da Agora, deixa eu pegar. Já que você me chamou de idoso, eu nunca esqueço quando a gente marcou no restaurante aqui em Goiânia. Isso foi em 2004. 2004, você saiu da caminhonete lá do seu cliente, aí já Geraldo Fleury, a idade chega, mas com essa cara de neném até hoje. Continua com a cara de neném? Continua. Estou com a cara de bebê ainda. Babyface. Babyface. Não, posso dizer até que você está para vai crescer o cabelo ainda, de tão nenê que você está, ele ainda vai crescer. Olha, para relembrar, na verdade, eu fui com o doutor Homero, que não me conhecia, era um gaúcho, é uma história maluca, mas gaúcho, nós estamos conversando sobre a sua história e não sobre a minha. Ele tem uma rádio em uma cidade chamada Mineiros. Grande cidade aqui do interior. Né? Pois é. E hoje, se você clicar lá no Facebook, você vai ver, Mineiros está no ar ao vivo. Tem câmera na rua, tem câmera mostrando a temperatura, está bem moderninha. E aí um gaúcho que era assistente, ele era advogado, e os seus amigos e sócios, que eram donos da emissora, são pecuaristas. Então, ele não era muito do ramo de rádio, mas ele precisava de alguém, ele trouxe um gaúcho para dar uma força para ele. Então, nós estamos falando de Mineiros, que é a cidade, que não fica em Minas Gerais, é muita coincidência, fica bem ali no limite, perto da divisa e tal. Bom, e nós fomos dar uma garibada na rádio, e esse é o mais importante de tudo. O jovem que me escolheu, que me selecionou, indicou o doutor Homero, também não me conhecia, mas ele começou a olhar os meus trabalhos na internet, procura aqui, ou seja, voltando àquilo que você disse, a internet mudou alguma coisa, a internet mudou muita coisa. Agora, o rádio é o rádio. Se ele sai de um estúdio com um microfone, uma mesa de som do outro lado, ou um aparato que propicia a sonorização das coisas, e vai ser transmitido por outras plataformas, é a mesma coisa. A essência é uma só. É uma pessoa do lado de dentro do estúdio, com um microfone, e isto sim é o importante. Não é como a seleção musical, uma longa fila uma lista de músicas. Não. O importante é conteúdo para passar para as pessoas que estão do outro lado. Um ser carente, como todos nós somos, uma pessoa que tem necessidade, do outro lado, de ter companhia, ele liga, não importa se é o rádio, se é o player, se é a plataforma, se é o streaming, ele vai ter sempre uma voz falando para ele. Quer dizer, o rádio, o que faltava, agora tem, né? O rádio agora tem até imagem, né? Mudou-se até o jeito. Não sei se faltava. Aí é uma questão da gente discutir muito, porque a magia do rádio acabou. Entendeu? Isso que eu menciono. Por exemplo, esse exemplo que vem dando a Jovem Pan aí, eu tenho gostado desse rádio com imagem. Eles estão conseguindo fazer realmente um rádio para se ouvir e para se ver, né? Até agora é a única que eu notei que tem feito isso com competência.
Eu diria a você que, no caso, o Tutinha, que é o mentor de tudo, é o presidente do Grupo Jovem Pan hoje, ele tem isso na cabeça desde os tempos em que ele foi câmera na TV Record. O pai dele, o seu Tuta, era membro de um quarteto, um grupo de produção, que fazia tudo que tinha de melhor na televisão do Brasil. Independente de ter uma TV Tupi forte, grande e tal, o seu Tuta, liderando a equipe A com outras pessoas, como o Newton Travesso, enfim. Eram 4 pessoas que tinham muita criatividade e alguma coisa em mãos que era uma televisão. E aí eles começaram a ir para frente, fizeram muitos programas, o Show do Dia 7 era um grande exemplo, Jovem Guarda é outro exemplo, enfim. Esse time todo tinha lá, na época, por exemplo, Tutinha como câmera, porque era da família, e ele já gostava disso. Depois foi fazer direção de TV. Aí, na separação com a morte do patriarca, Dr. Paulo Machado de Carvalho, aí separaram. A TV Record foi para um filho, a Rádio Record foi para outro, a Rádio Jovem Pan foi para outro, e cada um se virou. Um resolveu vender, porque não interessava, a TV também foi passada para frente, e a Pan ficou com o grupo. Então, deve-se sim a seu Antônio Augusto de Amaral Carvalho Filho, o seu Tutinha, em que pese tudo que falam dele para o positivo, para o negativo, ele é um grande criativo. Não dá para falar os dois que eu não ouço. Ele faz o Djalma Jorge, não é isso, Luiz? Sim, claro. Sim. Já vinha da criatividade dele. Djalma Jorge, antes até, quando a Jovem Pan não era falada, ele já fazia sucesso com os programas de sábado, ele e os primos e os amigos. Eles iam lá no estúdio, ligavam o gravador, falavam bobagem, e aquilo fazia um sucesso fenomenal. Eu não estou me lembrando do nome do personagem, que era do tipo do Júlio Verne lá, Aventuras Submarinas e tal, daqui a pouco aparece aqui na cabeça. Era muito, muito criativo. E aí vai, o sujeito nasceu para isso, né? Tem criatividade, neurônios bons para criar, e aí a coisa foi. E hoje, o que você vê como a Jovem Pan, ela tem uma característica diferenciada, ela é televisão. Porque a gente tem que pensar o seguinte, o rádio com imagem, você coloca, muitas vezes já se fez isso, né? Às vezes uma câmera de segurança que ficava lá pendurada na quina do estúdio, lá no pé direito, bem alto e tal, ficava mostrando. Aí entrava uma moça com um papel do comercial, entregava, depois vinha não sei quem, puxava o fone do locutor e falava, cochichava. Hoje você vê tudo isso. Mas isso é outra coisa, não é televisão no rádio, não é imagem no rádio. Isso é colocar uma câmera para bisbilhotar o dia a dia, o momento de trabalho do rádio. Aí sim, a criatividade, aquela mística, aquela coisa gostosa, a magia do rádio que a gente chama, foi embora. Agora, se você faz uma rádio com câmera, com corte, com separação, etc., com informações, sim, você está partindo para o rádio com imagem e sim o rádio mais televisivo. Você acha que essa é uma tendência meio? Pelo menos eu vejo isso como tendência irreversível, né, Luiz? Parece que está sendo criado uma forma de sobrevivência, né? Está sendo criado junto, nós estamos vendo o nascimento. Então, isso vai provar no meio do caminho, até que alguém invente mais alguma coisa, esses gênios da TI, né, da tecnologia de informação, cada hora aparece com uma coisa nova. E se você não acompanhar, você perde o bonde, o trem, a carruagem, você perde tudo da história, porque o jato já foi, é muito rápido. Ele vai muito depressa. E a gente tem que se adaptar ou não. Você pode escolher ficar parado, esperando a banda passar, ou ir lá e fazer alguma coisa. Essa é uma grande verdade. Eu falo isso, Luiz, que eu acho que esse rádio, né, que a gente acostumou a ver, eu, por exemplo, esses dias me desfiz aqui, rapaz, com um pesar tremendo de um Transglobo que eu tinha. Tinha até a nota fiscal dele, mas a mim já não estava dando mais jeito de consertar, de 1973. Aí me desfiz desse rádio, eu vejo, assim, até com uma certa, não sei se
nostalgia, né? O fim desse rádio que a gente sintoniza. Eu acho que esse aí, para mim, eu não sei, eu queria até ouvir sua opinião, né? Já que esse é um bate-papo entre amigos, não é uma entrevista, como você deixa isso bem claro. Eu acho que esse rádio da gente chegar a sintonizar já está começando a fazer parte do passado, não, Luiz? Como eu te falei antes, o rádio tem fases, né? O tradicional, do mesmo jeito que o gravador era de fio, passou a ser de fita, o disco era de baquelite. Você se lembra dos primeiros discos que eram? Eu tenho um aqui, não sei se está fácil. Parece uma coisa de metal, né? Uma coisa assim. Aqui, ó. Sei. Esse não é o que quebra, isso aqui é metal com cera de carnaúba por cima, e aí ele tem, olha, tem até aqui um... Tudo 78 rotações, né? Exatamente. E aqui tem o parabéns a você que a rádio tocava para os ouvintes que eram informados que faziam aniversário. O parabéns não era um toquezinho num teclado, não era numa gravação de MD, não, nada disso. Era aqui, ó, tá aqui. Parabéns a você, tá escrito. Então, Salomão isso era... mesmo deve ter ouvido muitas vezes parabéns a você, porque ele mesmo falou há pouco com a gente, 92 anos, grande Salomão, às vésperas de fazer esse quase centenário radialista, né, Luiz? Salomão gravou comerciais e comerciais, você não tem noção, porque ele era dono de um estúdio chamado Publisol, que ficava na Bela Vista. Ele teve a ideia, juntamente com o operador de som, que era quem trabalhava, na verdade, ele era o intelectual da coisa. Eles fizeram uma sociedade, ele, como bom filho de árabe, falou, olha, aqui dá dinheirinho, vamos trabalhar com isso. Então, o nome dele já trazia uma informação positiva, né, uma aura boa. Então, muita gente falava, vamos gravar no estúdio de Salomão, vamos ver o que faz. E, às vezes, entre tantos locutores que gravaram lá, ele mesmo, as pessoas gostavam do estilo dele. Ele tem aquele estilo mais antigo, mais tradicional, dos tempos do rádio. Afinal de contas, ele começou com 16 anos lá em Santa Rita do Passa Quatro e veio para frente. Um dia nós vamos contar a história do seu Salomão aqui também. Aliás, ele vai contar. Ele não tem muita paciência, ele diz que não tem que escrever livro, que todo mundo já sabe da vida dele, mas nós vamos convencê-lo a conversar com a gente nesse esquema aqui. Agora, você me perguntou se eu acho que o rádio... A pergunta que fazem na faculdade, que eu já não dou mais aula, nas palestras que não têm ocorrido, o rádio vai morrer? Se eu for dizer alguma coisa em sentido positivo, eu serei um idiota, porque eu não penso assim. E se eu pensasse assim, eu já teria me enganado há não sei quantos anos, talvez 100. Não por ter vivido 100 anos, mas porque há 100 anos as pessoas falam. Olha, vem um negócio aí chamado televisão, acho que o rádio vai morrer. E o rádio continua. Aí pegam todos os bons nomes, os maiores, os melhores, as mais belas vozes, levam tudo para a televisão. O rádio fica vazio, órfão. Aí aparece um novo elenco, novas pessoas, novas oportunidades. Aí vem a televisão colorida. Agora não tem jeito. Todo mundo falava, pena que a TV não é a cores, agora vai ter cor. O pessoal vai ver mais, vai comprar mais televisão, vai esquecer o rádio. É diferente. É diferente. Mesmo esse rádio com imagem de hoje, você tem que ficar em frente a uma tela. Ainda que seja a tela de um celular, você tem que ficar preso. O rádio tem uma outra característica, ele te acompanha em qualquer lugar. Onde quer que você vá, né? Se esse bandido foragido aí que deu tanto trabalho na sua região, o Lazarento, se ele estiver munido de um aparelho de rádio, não vou dizer quantos dias dura uma pilha, porque eu não sei, uma bateria, não sei quanto tempo ele teria para isso, mas ele consegue. Quando cai a energia de uma região, quando existe um apagão, pensa um pouco nisso, que aí você mesmo vai dar certas respostas. Os amigos que estão
vendo e ouvindo e raciocinando com a gente vão entender. Na época do grande apagão, no governo Fernando Henrique, né, várias áreas, várias regiões do Brasil ficaram às escuras. Nós tivemos um apagão na cidade de São Paulo que foi terrível. Quando muito, você via um ou outro gerador de prédio com aquela iluminação básica que ele toca quando começa a trabalhar até acabar o reservatório do diesel, porque ninguém sabe quanto tempo vai voltar. Tá? O rádio de pilha não parou. A emissora de rádio que tem transmissor e tem gerador, ela ficava informando para que a população ficasse calma e tal. E quem tivesse um rádio de pilha na mão, tinha informação. O celular ia descarregar e não teria como ser recarregado. A internet, o streaming, o modem, nada disso iria funcionar, porque o gerador do prédio e nas casas isoladas, né, casas de indivíduos normais, não tem gerador. Então, você fica na dependência de um veículo só, o rádio. Então, eu acho que o rádio, independente, estou falando de uma situação extrema, mas por aí você tira uma informação básica. Na hora da catástrofe, quando lá nos Estados Unidos, e isso é normal, está acontecendo de novo no segundo semestre, é muito comum, né, eles terem furacões, terem invasões da natureza e da mais diferente sorte, ou do mais diferente azar, porque tem hora que é tempestade tropical, tem horas que... Enfim, caiu a fiação, cortou tudo. O kit survival, que eles chamam, todos os estados americanos que têm essa preocupação e que têm esse medo de que aconteça, eles têm umas áreas para as pessoas se esconderem, subterrâneas. Não é só nos Estados Unidos. Em Israel também tem, mas eu estou especificando aí. Sim, sim. No kit de sobrevivência, você recebe uma lanterna, bateria sobressalente, um rádio com bateria sobressalente, entre outros requisitos mínimos e básicos para você passar alguns dias até que seja restabelecida a normalidade. Então, por aí já está um pouco do que vai ser o rádio, de como ele vai continuar. Agora, as plataformas virão, as maneiras de apresentar virão. O que é o tal do podcast? É um recorte, né? Se antigamente você fazia o tal do clipping, que era recortar uma matéria de um jornal e dar para a empresa que havia contratado você para ler todos os jornais e descobrir o que é que tinham falado dela, por exemplo, ou então um empresário, um executivo, etc, etc. A clipagem, o corte, o recorte, é o que se faz hoje. Só que naquele tempo as emissoras gravavam em cassete, para não gastar muita fita, e deixavam no seu arquivo. Hoje você tem uma plataforma, através da internet, que você coloca lá. Até quando vai aguentar, quanto vai custar, que espaço, quantos gigabytes, terabytes você terá nas nuvens, né? Quantas nuvens aguentarão tudo isso aí? Só o futuro. O que eu questiono, Luiz, é que muita gente fala que esse estilo de fazer rádio bonito, rádio artístico, o rádio, assim, isso aí ninguém está tendo muita paciência mais de ver, de ouvir, de prestar atenção, que agora é o podcast que domina, a coisa tem que ser jogo rápido, é informação curtinha, vamos lá. Eu sinceramente, não acredito muito nisso. Você acha que é sonhar com a gente imaginar que o rádio ainda vai perdurar? Porque um dia desse, eu acho que não me lembro quando foi, mas eu lembro que você comentou numa foto minha, nessa época mesmo, de 1990, eu com o Ferreira Martins, no estúdio ali de gravação da Rádio Bandeirantes, e ao fundo estava lá o nosso amigo João Alvino, operador, não sei nem se ainda está na Bandeirantes. Aí sei que tinha uns recados lá que você colocou lá, como é que é? Proibido fumar, proibido não sei o quê, tá. E eu lembro que o Ferreira apontou para aquele cartaz lá e falou assim: sexo nem pensar, então, aqui nesse estúdio, né? Bom, aí só uma piadinha, mas o que eu quero dizer é o seguinte, Luiz, esse rádio que você comentou, e eu fiquei assim, tanto é que não esqueci, já tem alguns anos isso, você falou esse rádio bonito, esse rádio padronizado, esse estilo de se fazer rádio,
faz parte do passado. Eu fiquei triste com esse comentário seu, nunca mais vai existir. Parece que realmente essa é a história mesmo, Luiz. Você acha que realmente esse rádio bonito, esse rádio que a gente aprendeu a gostar, esse aí foi mesmo? Veja, minha bola de cristal ainda é analógica e ela já não funciona mais porque não tem bateria específica. Dois, a bola de cristal eletrônica, digital, eu ainda não consegui descobrir nem teria dinheiro para comprar. Porém, brincadeiras à parte, o que eu posso dizer para o Geraldo Fleury, para os amigos que estão nos ouvindo, as amigas também, obviamente, ouvindo e vendo. Chega um ponto que a gente entende que a linguagem está mudando. Os jovens de hoje, vamos lá, o que é o Twitter? É um grande texto? É uma grande nota de jornal? Ninguém quer saber nada. Ninguém quer ter paciência. Agora, morreram os jornais? Ainda não. Eles estão em fase de extinção. Mas eles estão migrando para a internet. Eu conheço, você citou agora há pouco, o exemplo de um grande jornalista, um homem de rádio, bastante... O cara tem 60 e poucos anos, ou quase 70 anos de trabalho incessante. Começou e não parou até chegar aos 90 anos, quando ele resolveu se aposentar, o seu Salomão Esper. Ele lê diariamente Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, os jornais tradicionais, Revista Visão, isto é, o que aparecer ali, e eventualmente, quando alguém leva O Globo, ele vê também. Ele não é da internet, ele é de outra geração. Ele não consegue sequer, quando você mostra uma matéria que não saiu no jornal do dia, fala, dá uma olhada aqui, ele vai subindo com o dedo na tela, de repente já saiu daquela linha que ele estava lendo, já se enerva, enfim. Não é para ele, por exemplo. A moçada fica ali no dedinho, nem eu consigo ser tão ágil como essa garotada, não tem por que ser, mas de qualquer maneira eu tento chegar lá. E aí o pessoal vai brincando e tal, e consegue fazer. Você pode observar, ninguém faz período grande, as frases são todas muito pequenas, e uma atrás da outra. De repente você vê 10 frases que podiam ter ido num período só, e até um pouquinho mais bem amarradas, costuradas. Não. É uma linha, outra linha, outra linha, outra linha. Isso é a juventude de hoje. A gente tem que entender que o mundo está mudando. Agora, o rádio romântico, ele não vai perder a característica dele de ser romântico. Quem garante que mais tarde volte a necessidade, quando essa moçada toda crescer e chegar lá e falar, puxa, não vi nada, não deixei nada, olha para trás, viu que não sobrou muita coisa? Em compensação, meu pai era feliz porque tinha isso. Quantas vezes nós estamos falando dos anos 80, os anos de ouro? Você falou no seu Sérgio Boca, no Good Times, aquela época maravilhosa, ótimo, sabe? Mas isso tudo é passado. Hoje, você não consegue fazer uma lista, nenhum de nós, se for colocado aqui diante de um júri, para em 10 minutos elencar as 20 músicas mais importantes do ano. Que ano? Só se for lá atrás, aí eu lembro. Mas agora, não sei, ninguém sabe. Quais são? O que é importante? Nem isso a gente sabe. Então, essa evolução, que pode ser uma involução, ela está em curso. Vai chegar uma hora que as pessoas vão dar uma paradinha, falar, puxa, podia ter aproveitado mais, já tem música que fala isso, podia ter amado mais, etc, etc. Você está falando... a gente tem que aguardar para ver onde vai chegar. Agora, não, eu estou dizendo isso que um dia desse eu estava curtindo aí esse papo que você tem levado aí com o Dácio Arruda. Estava você, Dácio, o Wellington, né? O Wellington Oliveira, estava o Sérgio Boca e o Viviane, Antônio Viviane, eu vi. Eu fiz 2 séries e eu peço permissão para citar isso. Também. Nós fizemos uma lembrança do que era a radiodifusora e depois fizemos uma da Rádio Excelsior. Né? Eu curtindo aqui, Luiz, aí um rapaz aqui, muito infelizmente, comentou que, assim, aí foi que eu disse, rapaz, eu tô ficando velho mesmo, o rapaz me chamou de
saudosista de meia-idade. Eu, rapaz, eu quero saber de uma coisa. Essas eram as grandes músicas. De lá para cá não vejo nada de tão bom. Aí o Darcy foi com aquele negócio de difusora Jet Music. Aí fui lá, né, no playlist, a 100 mais de 77, só musicão, né, rapaz? Só 100 mais de 78, só musicão. É brincadeira. Sem querer ser... Para mim é um elogio ser chamado, então, de saudosista de meia-idade, sabe? O que a gente tem que rebater, se for o caso, é dizer assim, quem é capaz, você coloca uma pessoa da década de 40, uma de 60, uma de 80, até alguém daí dos anos 2000, 2010. Aí pergunta, quais são as 10 músicas mais importantes? E aí talvez você consiga abstrair o que é que tem na cabeça do jovem, dessa pessoa mais nova, que não está preocupada com uma música que se fixe na cabeça e que possa ser cantada ou dançada, ou até apresentada por tantas bandas que gostam de fazer revival aí, como a banda Sunday, com quem nós temos feito grandes apresentações aí. Eles cantam tudo no original, com o arranjo original, procurando seguir o desenho das vozes originais. Isso é lembrança, isso é uma evocação extremamente importante para quem está ouvindo. Agora, para essa moçada que não sabe exatamente se é importante ter uma música que ela se lembre, de repente ela acha que não, música não é para você guardar, é descartável. É legal enquanto está acontecendo, depois já passou, vem outra, entendeu? Mas eu, sinceramente, com todo respeito, não querendo ser muito radical, nem considero esse tipo de música. No ano passado, no final de 2020, eu tive a curiosidade de ver as 100 melhores músicas de 2020. Uma vergonha, viu, Luiz? Uma pobreza. Eu não sou capaz de chegar perto. Não, eu não considero música, só isso, só para resumir. Né? Meu caro Geraldo Fleury, fale. Foi considerado, eu lembro, na época da gente lá na Bandeirantes, eu sempre achei isso uma coisa tão besta. Você sempre foi considerado um diretor musical, né? O Luiz Fernando Malhoca, como diretor jornalístico, saca muito pouco, o negócio dele sempre foi música, 89 rock, Jovem Pan, difusora, não sei o quê. E eu nunca achei isso, não. Tanto é que eu gostei de ser dirigido por você em uma rádio brega, né? Como foi no nosso caso lá, uma rádio popularesca, como era a Rádio Capital. Eu acho que esse negócio de competência é competência em qualquer coisa, né, Luiz? São carimbos. Eu acho que nasci para o rádio, eu vou continuar apaixonado pelo rádio e vou nesta mesma toada. Pouca gente sabe que eu tenho quase 10 anos de televisão antes do rádio. Mas eu não tive carimbo como um homem de televisão. Eu faço qualquer coisa. Eu faço câmera, eu faço direção de TV, eu faço edição analógica, pelo menos, em televisão. Eu dei aula disso. Agora, as pessoas te veem como o cara que só entende de uma lista de músicas, ou etc, etc. Fleury, nós estamos chegando aqui nos estertores do nosso programa, infelizmente. Passou rápido. Eu agradeço a sua participação e, quem sabe, ainda nessa sequência, nesta série, a gente volte a conversar, tá bom? Tá bom, Luiz Fernando Malhoca. Foi um prazer, eu te considero demais. Um mestre, obrigado, um cara de um coração muito grande, uma cabeça totalmente centrada, moderna e atualizada, acima de tudo. Muito obrigado. Um grande abraço, prazer em vê-lo e ouvi-lo, e a gente volta a se falar em breve, tá bom? Certo. Sucesso com a sua eterna Publinter. Essa aí tem mais de 30 anos que eu ouço falar, hein, Luiz? 45. Um abraço grande. Até mais. Esse foi Geraldo Fleury, que esteve conosco conversando. Agora ele está em Anápolis, lá em Goiás, e trouxe muitas novidades, muitos questionamentos e tudo mais. O tempo já acabou, a gente vai encerrar aqui. Na semana que vem, mais um episódio desta série Vozes do Brasil. Até lá.